Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Isomar e vim aqui para passar para vocês a última parte da nossa segunda lição de número 2, que será ministrada neste domingo, dia 7 de janeiro de 2018. Lembrando que estamos estudando então a carta de Paulo aos Romanos, nesta revista que é distribuída pela Assembleia de Deus de Belém do Pará. E o nosso assunto é Todos Pecaram. Eu já comentei no vídeo 1 a introdução da lição, no vídeo 2 a primeira parte da lição, no vídeo 3 a segunda parte, agora neste quarto e último vídeo a terceira parte da nossa lição de número 2, ok? Só para lembrar também, o comentarista da nossa revista é o pastor Alto Miranda de Alencar, o nosso pastor. A terceira parte então fala Deus os abandonou, é o tema Deus os abandonou. Primeiro ponto, entregou a vergonha. Segundo Paulo, o Senhor permitiu a perversão da homossexualidade em Roma como um nefasto castigo em consequência do completo abandono de Deus perpetrado por aquela geração de gentios. Observe, diz aqui o comentarista, a expressão por isso, em Romanos 1:24, indicando uma relação de consequência na argumentação do apóstolo. Por isso, quer dizer, ele colocou alguma coisa antes. Por isso, Deus os entregou às paixões infames. E 2 versículos antes, só para a gente relembrar aqui na palavra de Deus, diz assim, no versículo 22, então, diz assim, Romanos 1:22, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Pessoas que se achavam tão sábios fizeram loucuras, ou seja, começaram a praticar atos contra a natureza e contra a vontade de Deus. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a coroa da criação de Deus. Mas o próprio homem, então, perverte a si mesmo, se lançando às suas paixões infames, diz o apóstolo Paulo. E aqui, no finalzinho desse primeiro ponto, diz assim, Paulo é muito claro ao condenar a união de pessoas do mesmo sexo. Isso está em Romanos 1:26, que diz assim, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, segundo o apóstolo Paulo, tanto os homens estavam pervertidos como as mulheres, homem com homem e mulher com mulher. Isso é condenado perante Deus e Deus então os lançou a sua própria sorte. Deus lançou suas paixões infames. Isso não significa que Deus não os aceita de volta, porque Deus ele tem a figura daquele pai que esperava o seu filho, que foi porque quis. O seu filho pródigo pensou que já tinha sabedoria suficiente para andar no mundo. Então ele foi embora, mas ele um dia decidiu voltar. O pai estava à sua espera. E assim é Deus com cada pessoa que se afasta de Deus. A hora que essa pessoa quiser voltar, Deus está de braços abertos para receber. E o segundo ponto, atos homossexuais, e diz assim, aquilo que é natural e não macula a moral e os bons costumes tem aprovação divina. Então, se é natural, não macula a moral nem os bons costumes, tem a aprovação de Deus. E o que é natural? O homem desejar uma mulher para viver com ela e casar, a mulher então desejar o homem para casar e viver então com ele, construir família. Esse é o natural. Mas quando os homens começam a se afastar de Deus, começam a perverter o seu corpo, homem com homem, mulher com mulher, o apóstolo Paulo diz que eles se envolveram nas suas paixões infames. Amém? Lembrando que estamos apenas fazendo o panorama da lição, levamos o terceiro ponto dessa parte, diz assim, sentimentos dos perversos. Como os pagãos romanos não quiseram saber do verdadeiro conhecimento de Deus, ele por fim os entregou à sua natureza pecaminosa. Deus os entregou, acabei de falar isso.
Assim, eles fizeram o que não deveriam fazer, atendendo aos apelos do seu desejo carnal desenfreado. E isso trouxe terríveis consequências para eles próprios. Paulo listou os pecados das pessoas entregues ao seu próprio egoísmo nos versículos 29 a 31. E o versículo 29, só para exemplificar, diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, ou seja, a vontade de praticar o mal, e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Versículo 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso, então, essas pessoas praticavam. Tudo isso, esses homens e mulheres cometiam nessa época, e isso também é como se fosse um texto falando de hoje, dentro do jornal, falando da atualidade, de como vivemos hoje no Brasil e em tantas partes do mundo. Amém? Então, aqui encerramos a terceira parte da lição, e apenas para finalizar, a aplicação pessoal. A idolatria é um grande pecado e a homossexualidade uma consequência disso. Deus exige que todos se arrependam. Então, Deus exige e espera que se arrependam. E a hora que quando se arrepender, voltar-se para Deus, Deus abre os braços e aceita, perdoa e transforma o homem velho em uma nova criatura. Que Deus em Cristo os abençoe. Nos encontramos então na escola dominical.